Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Milei. Parece que a Argentina pode adotar o Bitcoin como moeda em 2025, diz o Milei, naquela mesma entrevista que ele falou sobre um ano de governo, falou sobre várias medidas novas e coisa e tal. E é uma coisa bem interessante, mas na verdade é muito maior do que isso, não é só o Bitcoin. O Milei quer tornar a possibilidade de usar qualquer moeda na Argentina, o que eu acho excelente isso daí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo RJ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem falado esses dias sobre ótimas notícias vindas lá da Argentina. O governo Milei realmente está fazendo um trabalho excelente. Que bom isso, né? Um dos riscos que eu via com o Milei ganhando a eleição é porque ele se declara libertário anarcocapitalista, né? E havia sempre a suspeita de que a Argentina está numa situação tão ruim econômica que é um desafio enorme para ele, né? Mesmo com todas as boas intenções, com todas as ferramentas corretas, com toda a boa capacidade que a gente sabe que ele tem, não é um desafio você recuperar a Argentina, né? E corria o risco da Argentina quebrar completamente. E aí, quem que o pessoal iria culpar? É lógico que iria culpar ele, iria culpar o libertarianismo, iria culpar o anarcocapitalismo, né? Mas, felizmente, a coisa deu certo. A Argentina está numa ascendente econômica muito forte, ganhando muita força com a economia, inflação caindo, agora o PIB já está subindo de novo, pobreza diminuindo, ou seja, as coisas passaram pelo momento crítico, um momento de ajuste mais crítico, e agora as coisas parecem estar se encaminhando muito bem, né? E aí, o Milei vem com mais essa ideia muito boa de adotar o Bitcoin em 2025 como moeda de curso forçado na Argentina, né? Aqui, ó, a Argentina planeja circulação de livre moeda para 2025, permitindo transações em qualquer moeda, incluindo o Bitcoin. Então é importante lembrar isso daqui. O que ele está fazendo é diferente do que fez o Bukele em El Salvador. O Bukele em El Salvador colocou El Salvador não tem moeda própria, já há muitos anos, muito antes do Bukele, né? Já usava o dólar como moeda lá em El Salvador. E muita gente acha isso ruim, caramba, não, porque você vai estar baixando a cabeça para os Estados Unidos e coisa e tal, mas a verdade é que El Salvador, em termos econômicos, era visto como um país rico pelos vizinhos. As pessoas ali da Nicarágua, dos países de Belize, dos países ali ao lado de El Salvador, viam a população de El Salvador como uma população rica. Por quê? Porque o pessoal tem dólar, tem moeda forte. As moedas dos outros países, tudo moeda fraca, igual o real, que vai perdendo valor o tempo todo e coisa e tal. Então, na verdade, você adotar o dólar como moeda é uma boa política. E a verdade é que a Argentina ela já tem naturalmente esse conceito, tá? Muita gente na Argentina já precifica as coisas em dólar, já usa dólar no dia a dia. Então, o que ele está falando aqui, na verdade, é que ele vai permitir que se use qualquer moeda no comércio. Eu acho que o que vai acontecer a partir desse momento vai ser a dolarização, tá? Não acho que o pessoal vai adotar o Bitcoin, não, vai adotar o dólar. Por quê? Pela questão cultural. A Argentina já tem, no grosso da população, já está incutido esse negócio do dólar como moeda, de precificar as coisas em dólar. Isso aconteceu aqui no Brasil também, na época da inflação, na época da hiperinflação. Você não pode botar o preço em real ou o preço na moeda brasileira. Na época era cruzeiro, cruzado novo, nem lembro. Teve tanta moeda naquela época que eu nem lembro mais. Era uma moeda atrás da outra que eles inventavam naquela época, porque perdia valor muito rápido. Então o que você faz as coisas? Começa a botar o preço em dólar. Você não vai botar o preço em real, o cruzeiro, ou cruzado, ou seja lá o que for. Né? Amanhã já está valendo menos aquilo ali, já não tem sentido isso. Então, na Argentina também, como eles também estão com uma inflação muito alta lá, já é normal as pessoas precificarem as coisas em dólar. E se você precifica as coisas em dólar, o mais fácil de você negociar, comprar, vender, coisa e tal, é usar o dólar mesmo. Então, o que ele vai acontecer aqui, ele ainda não detalhou como é que vai ser esse projeto dele, tá? Ele falou que vai permitir o livre mercado de moedas, ou seja, você vai ter qualquer moeda, você escolhe a moeda que você quer usar. Quer usar o peso argentino? Pode usar o peso argentino, não tem problema nenhum. Pode usar o Bitcoin, pode usar o dólar, pode usar qualquer coisa. Mas é o que eu falo sempre para vocês, no final das contas, uma moeda vai ser eleita para precificar. Essa é a moeda que as pessoas vão acabar usando no final das contas. E lá na Argentina tem tudo para o pessoal começar a precificar as coisas em dólar. Pela questão cultural, não porque o dólar é melhor que o Bitcoin. O dólar não é melhor que o Bitcoin. Aliás, isso é um ponto que eu sempre expliquei. Quando eu estive em El Salvador, né, eu gravei um vídeo lá, eu expliquei que, olha só, em El Salvador, embora o Bitcoin seja uma moeda de circulação corrente, eu tentei comprar coisas lá em Bitcoin e, com exceção de alguns lugares específicos que eram meio libertários mesmo, assim, coisa e tal, não, ninguém aceitava Bitcoin. Assim, aceitavam, mas era aquele negócio. Eu fui no supermercado lá,
entrei na fila para pagar, quero pagar em Bitcoin. Eu falo, não, Bitcoin é só lá no caixa 11, tem que esperar o Rodrigo voltar, que o Rodrigo não chegou ainda, e não sei o que é lá, que ele que sabe fazer esse negócio de Bitcoin. Ou seja, na prática, se eu quisesse mesmo comprar com Bitcoin, eu não conseguia, né? Acabei pagando em dólar a minha compra lá em El Salvador. E assim foi em várias outras lojas, né? Eu fui comprar um negócio no shopping lá, para comprar em Bitcoin, quero pagar em Bitcoin. Não, mas Bitcoin, o fulano que vê isso, ele não está aqui agora, eu vou chamar o Beltrano para ele receber, não sei o que lá, espera um pouquinho. Eu falei, não vou ficar esperando aqui, tudo bem, eu pago em dólar, não tem problema não. Entendeu? E por que isso? Porque Bitcoin é pior do que o dólar? Não, porque Bitcoin é melhor do que o dólar. A moeda ruim expulsa a moeda boa. Se você tem duas moedas, uma está se valorizando com o tempo e a outra não, você prefere gastar a que não está se valorizando com o tempo, né? É lógico, porque você está perdendo dinheiro se ficar com ela na mão, né? Então, o Bitcoin, que valoriza mais com o tempo, o pessoal não quer usar, quer usar como investimento, quer usar como reserva de valor. Para comprar no comércio em si, o pessoal acaba usando o dólar, que perde valor em relação ao Bitcoin. Na Argentina pode acontecer a mesma coisa, o pessoal usa o peso para pagar as coisas, o preço está em dólar, converte o preço de dólar para peso e paga em peso para desovar os pesos. Só que o problema é que do jeito que a coisa está lá, como a inflação lá é muito grande, é capaz do pessoal nem aceitar peso. E aí todo mundo para o dólar direto. Eu não descarto isso não. O que eu acho que vai acontecer na Argentina é a dolarização. Isso era uma das promessas de campanha do Milei, né? E eu expliquei na época que eu achava difícil ele implementar isso. Por quê? Porque para poder dolarizar, ele precisa ter um governo que gasta menos do que arrecada. Né? Senão ele morre, porque para pensar, porque agora o dólar ele não pode imprimir dólar. Hoje o governo da Argentina gasta mais do que arrecada porque pode imprimir pesos argentinos, e é isso que causa a inflação lá. O dólar você não tem como imprimir, então você tem que ganhar dólares o suficiente via impostos para poder pagar as coisas. Se você não tiver dinheiro para não arrecadar o suficiente, você não consegue pagar, não tem nem onde vir o dinheiro. Então isso é o desafio. A questão toda é, se você consegue fazer um governo que arrecada mais do que gasta, então você não precisa do dólar, porque aí a sua moeda acaba se estabilizando. É o que está acontecendo com o peso argentino, está estabilizando. O Milei decretando o livre mercado de moedas, o que vai acontecer nesse caso é que por questões culturais o pessoal vai preferir o dólar. Mesmo com o peso se estabilizando, mesmo com o peso ficando uma moeda mais estável, as pessoas ainda têm aquela visão de que nunca se sabe o dia de amanhã, né? Amanhã pode voltar a esquerda no poder. É o que eu falo também, no Brasil a gente tem esse mesmo pensamento. Você não pode ficar contando com as coisas não, porque amanhã sempre vai voltar um esquerdista de merda para o poder no Brasil, né? O pessoal adora isso, adora votar nessas pulhas. Então, no final das contas, é isso que vai acontecer, a minha visão. Mas tomara que dê certo isso daí, tomara que o Bitcoin também seja adotado, né? Que a gente adota políticas de Bitcoin seguindo a abordagem de El Salvador. Bom, como eu falei, lá em El Salvador a coisa não colou muito não. Assim, é permitido você ter Bitcoin, isso é uma coisa positiva. E a melhor coisa de você ter o Bitcoin como moeda é que moeda não pode ser investimento. Então você não tem que pagar imposto sobre o quanto aumenta o seu valor em Bitcoin, né? Então essa é a principal vantagem de você adotar o Bitcoin como moeda. Como é moeda, não tem ganho de capital em cima de moeda. O Brasil poderia fazer a mesma coisa, já é ótimo se algum deputado... Acho que já tem, inclusive, uma proposta do Brasil ter o Bitcoin como moeda também. Seria lindo de acontecer isso daí, justamente para libertar a gente desses pagamentos absurdos que o pessoal tem feito, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.